Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, um programa que visa levar até você informações sobre saúde e qualidade de vida. Nós vamos falar hoje sobre agrotóxicos. Segundo o Ministério da Agricultura, agrotóxicos são produtos e agentes, sejam de processos físicos, químicos ou biológicos, utilizados no cultivo, armazenamento ou processamento de produtos agrícolas. O objetivo é evitar a ação desses seres nocivos à saúde da população. Mas o que será que as pessoas pensam sobre o assunto agrotóxico? O senhor consome frutas, verduras e legumes? Eu não tenho hábito, não. O senhor tem medo de consumir alguma fruta, verdura ou legume com agrotóxico? Sim. Sim, tenho. Por quê? Porque é prejudicial à saúde, com certeza. O senhor tem medo de consumir alguma fruta, verdura com agrotóxico? O agrotóxico faz mal para todos, né? O agrotóxico é uma coisa perigosa que faz mal à saúde, não? É necessário você consumir uma alimentação sem agrotóxico, é bom para a saúde. O senhor tem medo de consumir frutas, verduras e legumes com agrotóxico? Medo nós temos, mas a realidade do país já está todo mundo contaminado, entendeu? Todo mundo come agrotóxico, não adianta, por mais que nós tentamos, sempre tem um pouquinho no meio, entendeu? Ok, obrigado. Segundo a Embrapa, por ano são usados no mundo aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos. O consumo anual desse tipo de agente, o agrotóxico, no Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas desse tipo de produto. Para abordar esse assunto hoje, nós temos aqui o professor doutor do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ, Rafael Guimarães. Obrigado, professor, pela presença aqui. Poderia falar um pouco para a gente sobre a sua aproximação dessa temática agrotóxico? Bom, eu venho trabalhando sobre agrotóxico desde que eu comecei o mestrado na UFRJ, em que eu comecei a trabalhar com um tipo de agrotóxico específico, na verdade um pesticida, numa população que era cronicamente exposta. E desde então eu venho trabalhando com isso, no mestrado, no doutorado e agora como linha de pesquisa, depois de acabado o doutorado. E esse tipo de um pesticida, né, no caso, é um dos mais perigosos que você estudou? Ele é um dos mais, que traz mais efeitos adversos à saúde, mas ele hoje é um tipo de agrotóxico que não é mais comercializado, que são de uma classe, pertence a uma classe chamada organoclorados, da qual faz parte o DDT, da famosa dedetização, que hoje já não se faz mais, inclusive. E tinha o BHC também, que era o pó de broca, isso? Eu estudei numa população que era bastante exposta ao BHC, ao pó de broca. Inclusive o termo caiu em desuso, não se fala mais dedetização, fala desinsetização, porque o DDT ele foi banido desde a década de 70 nos Estados Unidos e desde 2000 no Brasil. Mas como pesquisador, onde você conseguiu encontrar pessoas expostas a... A gente tem uma localidade em Duque de Caxias onde tinha uma fábrica de sintetização de DDT até a década de 50 e que por várias razões, quando a fábrica foi fechada, os resíduos desses pesticidas foram deixados no local onde tem pessoas morando no entorno, que até então não se sabia das consequências à saúde que poderia ter esse tipo de pesticida. E depois de um tempo, eles descobriram que o produto continuava lá e a população local usava esse produto para vários fins, para reboco de estrada, parede, para passar nos animais que eram criados, para consumo e para venda. E depois disso, vários estudos foram feitos na área para para fazer estudos de avaliação de risco ambiental e para diversos desfechos em saúde. Nossa, é interessante. Quais são os principais grupos de agrotóxicos? E a venda deles, como que é controlada no Brasil? Bom, tem duas formas distintas de classificar agrotóxico. Pelo tipo de ação-alvo que você quer que ele faça, e a gente tem os pesticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, ou então pelo princípio ativo de cada um deles. E a gente pode ter os organoclorados, os organofosforados, os carbamatos, piretroides, glicofosatos e mais uma infinidade de tipos diferentes. E os mais vendidos aqui no Brasil? Depende muito do tipo de cultivo. Hoje em dia a gente trabalha muito em alguns tipos de lavoura com o carbamato, com o piretroide. O piretroide é usado inclusive para domes sanitários, que são os inseticidas que a gente usa para matar barata, formiga. Mas tem algumas culturas mais específicas que usam alguns agrotóxicos bem particulares, como é o caso, por exemplo, do agronegócio da soja, que usa muito um tipo específico de agrotóxico, chama glifosato. Né? Depende muito. Depende tipo da lavoura, né? Os benefícios para manter os alimentos livres de fungos, bactérias e de ervas daninhas, a gente já sabe, né? Quanto
Mas o risco para o meio ambiente desses agrotóxicos, quais seriam? Ele é bem adverso. Os primeiros estudos, por exemplo, com organoclorados, começaram a ser conduzidos depois de uma publicação de um livro na década de 70, na década de 60, em 62, por uma americana chamada Rachel Carson, chama Primavera Silenciosa, porque ela começou a perceber que no jardim do entorno da casa dela parou de ter barulho de pássaro cantando. E ela começou a tentar entender o que acontecia e ela percebeu, porque era bióloga, que os ovos que eram postos por esses animais não vingavam mais, porque a casca deles era muito fina. E aí ela começou a tentar associar isso com o fato de ter pulverização local de DDT naquela região. E aí ela publicou então esse livro, Primavera Silenciosa, porque não tinha mais o canto dos pássaros. Alguns anos depois isso se tornou uma bandeira de luta americana e a partir da década de 70 eles começaram a banir nos Estados Unidos. Então você tem uma alteração do tipo de vegetação local e principalmente alteração da fauna local, né? Então muitos animais acabam morrendo por conta disso, você tem um desequilíbrio ecológico. Como pesquisador, assim, no mestrado e no doutorado, que você acompanhou mais a exposição a esses tipos de pesticidas, quais foram as consequências que você conseguiu visualizar mais lá nos moradores? Olha, durante o doutorado, eu trabalhei especificamente com um grupo de adolescentes para ver desenvolvimento puberal. E o que eu observei é que naquela população específica, comparada com uma outra população que não era de lá, então não era exposta, a gente tinha, principalmente para a menina, muito atraso puberal, né, de diversos tipos, seja pelo desenvolvimento das mamas ou por aparecimento de pelo pubiano, mas também nos meninos. E eu desenvolvo hoje um outro estudo com uma aluna minha de mestrado, em que a gente observa vários outros desfechos, principalmente associados ao nascimento. Então, maior ocorrência de partos prematuros, de bebês com baixo peso, abortamento espontâneo, algumas anomalias congênitas, principalmente relacionadas a eixo gonadal, como é o caso da criptorquidia, quando não tem a descida dos testículos, e a hipospádia, que é quando você tem a alocação alterada da uretra no pênis masculino. Ela fica no local errado, né? Digamos Isso. assim, para o pessoal entender. Ela fica Abaixo. um pouco posterior e isso traz uma série de problemas, inclusive de infertilidade. Interessante. E no mestrado foi na mesma linha? Você investigou? O mestrado, na verdade, foi feito na mesma população e eu tentei caracterizar a exposição ambiental dessas pessoas com relação ao produto químico. Porque tinha diversas fontes diferentes de exposição. Fosse pelo solo, que já era contaminado, fosse pela criação e consumo do alimento dos animais que eram criados, fosse pelo uso intradomiciliar, porque usou para reboco de parede, ou usava para matar formiga, que era uma coisa muito comum. Era muito comum, eu lembro disso quando eu era pequena, que minha avó mandava comprar isso na quitanda da esquina, pó de broca para matar formiga. Mas assim, como que a pessoa utilizava isso para rebocar parede? Porque os organoclorados, não só o pó de broca, porque na verdade na área que eu estudei tinha diversos organoclorados diferentes. Mas a grande maioria deles, quando você mistura com a água, ele dá uma liga bastante resistente, quase como um cimento, que não exatamente endurece, mas que é bastante consistente para você formar como se fosse uma argamassa. Nossa. E aí muitas pessoas usavam isso nas paredes e na estrada, para recapeamento do solo. Mas alterações cutâneas as pessoas não apresentavam, não tinham? Não, em geral eles apresentam muita alteração cutânea quando é uma exposição aguda. Quando a pessoa se expõe em alta dose, porque não era o caso, porque já era um resíduo, na verdade, de produto e não tinha um grande consumo por vez, vamos dizer assim. Então não foi tão comum. Era dosado, né? Por partes, entrava em contato. Exatamente. No caso, como que devem ser descartados os recipientes desses produtos de agrotóxico? Bom, existe uma legislação muito específica para tudo que se refere a agrotóxico. Existe uma portaria da Casa Civil, que é de 89, que faz todas as recomendações, inclusive ela caracteriza o que seria um agrotóxico, um defensivo agrícola, e diz tudo que diz respeito a consumo, a venda, comercialização e descarte. Então, a União ela é responsável, junto à Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, a codificar todos os agrotóxicos que são permitidos para uso, a regularizar a forma como eles são embalados e registrados, porque o título
e toda a informação do rótulo tem que estar muito clara, ainda que seja um agrotóxico importado, ele tem que ser traduzido para o português e de forma a ser clara a todas as pessoas que usam. E que é muito comum você encontrar pessoas que têm baixa escolaridade que usam esses defensivos, então tem que estar numa linguagem clara. E de uma forma geral, quando você usa esse agrotóxico, você precisa descartar o recipiente no mesmo lugar onde você comprou. Então a recomendação da Anvisa é que você devolva ao lugar de comercialização para que eles possam então juntar todos os recipientes e mandar de uma forma adequada para poder fazer o descarte. Então muitas vezes as pessoas não têm essas informações, né? Não. Pegam e acabam descartando no lixo comum. Pior, elas acabam reutilizando para outros fins. É muito comum. Reutilizando a embalagem, né? Isso. É interessante. Sem ter uma limpeza apropriada. E na parte assim da saúde do trabalhador, né? Os aparatos que a pessoa deve utilizar para poder mexer, manusear com isso. Isso depende muito do tipo de uso que ela faz. A gente tem muitos casos, por exemplo, onde a gente tem um borrifador postal, como a gente chama, que são umas espécies de mochilas que esses trabalhadores usam e que fazem borrifação com uma mangueira. Para você fazer esse tipo de coisa, é necessário que você tenha uma vestimenta apropriada, máscara, luva, bota, para não ter nenhum tipo de contato dérmico. E até para isso a gente tem problema, porque aí tudo bem, ele usa todo esse aparato quando usa, e aí ele volta para casa e lava essa roupa com a mão, sem luva, sem absolutamente nada. Então, na verdade, dá quase que na mesma. Cuidado com a exposição tem que ser diferenciado. E a gente tem ainda as formas que são mais usadas na agricultura de grande escala, que são os aviões que são borrifadores, e que aí traz um problema adicional, que na verdade você, como pulveriza no ar, você dissipa num nível em que não só o trabalhador pode ser afetado, mas a população que mora no entorno. E aí não é nem uma exposição ocupacional, é uma exposição ambiental. Ambiental é para a comunidade que está por ali ao redor também. Como um todo. É interessante isso. E no caso, o trabalhador, a gente falou assim do macacão e tal, que a pessoa tem que usar, e aí ela acaba lavando, e muitas vezes também ela acaba levando a roupa, misturando com de outras pessoas e não separa, não tem uma orientação adequada de como lidar com isso. Mas tem uma ligação científica, né, que a gente sabe e na mídia sempre fala, mas queria que você comentasse um pouquinho para a gente do câncer com o uso desses organofosforados ou organoclorados ou qualquer pesticida. Na verdade, existe uma agência associada à Organização Mundial de Saúde, que é a IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que cria monografias para classificar todo e qualquer tipo de substância química com relação ao potencial carcinogênico. A gente não tem hoje nenhum agrotóxico que seja classificado como sendo do grupo 1 da IARC, ou seja, que certamente é carcinogênico. Mas a gente tem alguns estudos que dão alguma evidência de que os agrotóxicos podem ser carcinogênicos. Eles pertencem hoje ao grupo que a gente chama de 2B, que é um grupo que é de provavelmente carcinogênico. Porque a gente encontra alguns estudos que falam a favor de ser carcinogênico, outros que não, e como não tem esse consenso, eles não são classificados como definitivamente causadores de câncer. Mas existem muitos estudos brasileiros, inclusive, que fazem esse tipo de associação. A gente tem estudo que fala da associação de agrotóxico para leucemias, para câncer de tecido linfático, cujo principal é linfoma, para câncer de estômago, câncer de esôfago, cérebro. Então, tem alguns cânceres que são mais associados com essa exposição. Interessante. E seria pelos agrotóxicos que, no caso, são utilizados aqui no Brasil, né? Que os estudos são daqui. Tá, interessante. Quando se fala em agrotóxico, logo vem à cabeça folhagem, morango, né? Que todo mundo fala que é o campeão. E existem alimentos que têm realmente alto grau de contaminação? Tem, existe um consumo diferenciado. A Vigilância Sanitária tem um programa que chama PARA, que é Programa de Análise de Resíduos de Alimentos. Então você tem a seleção de alguns alimentos de origem agrícola nos mercados que são rotineiramente avaliados para poder ver o nível de toxicidade que tem nesses alimentos. E existem alguns alimentos que foram de cara catalogados por esse PARA. Ele foi criado em 2005 e depois disso a gente começou a ter alimentos paulatinamente sendo introduzidos na lista. E os primeiros que foram introduzidos eram os que todo mundo sabidamente reconhecia como aqueles que tinham mais agrotóxico, que seriam o morango, o arroz, o pimentão, a soja. Então, esses seriam dos grupos
com maior potencial para contaminação. E a ideia desse par é avaliar o alimento com relação àquilo que a gente come quando está em casa, mas principalmente ao trabalhador. Porque se o alimento que chega na nossa mesa está contaminado, mais ainda está o trabalhador que borrifou esse alimento. Porque tem todo um processo até ele chegar à nossa mesa em que vai dissipando o agrotóxico. E se ele ainda na nossa mesa está contaminado, mais ainda ele estaria na origem. No caso do arroz, que para mim é uma novidade, esse agrotóxico ele é introduzido enquanto planta ainda ou é depois para conservar? Você tem as duas coisas. Você tem o uso do agrotóxico ainda para poder ter o cultivo e depois a gente tem alguns aditivos químicos para poder conservar o arroz mais branco ou para poder ter alguns tipos mais específicos de arroz. Então, dependendo do tipo de arroz e da forma de conservação, além do agrotóxico, você ainda tem outros aditivos químicos de conservante. Interessante isso. E assim, a gente falou você não falou, a gente falou do pimentão, você chegou a citar também, morango e tal, e os vegetais, no caso assim, folhosos, né? O alface hidropônico, por exemplo, as pessoas de casa podem querer saber, ele está livre de agrotóxico? Hoje em dia é muito difícil você precisar qual é o alimento que está livre de agrotóxico. De uma forma geral, as folhas, embora tenham uma superfície maior, elas acabam absorvendo uma quantidade menor de agrotóxico, porque elas têm na constituição dela mais fibra e isso dificulta um pouco. Mas eu apostaria mais na análise das leguminosas e dos frutos para poder avaliar agrotóxico por conta do tipo de constituição nutricional que eles têm. Interessante. A gente tem aqui o nosso quadro de perguntas por e-mail. Mande para a gente perguntas, para a gente inserir aqui na nossa programação, espaçoabertosaude@gmail.com. A Jéssica Reis pergunta, Rafael, ela é do Rio de Janeiro, o que devo fazer para eliminar esses agrotóxicos das frutas e verduras? Olha, de nenhuma forma a gente consegue livrar totalmente, mas uma recomendação que eu faço é que lave bem os alimentos e que lave esfregando os alimentos. Escovando, utilizando uma escovinha? Se você puder usar uma escovinha, é sempre melhor, porque muita gente hoje acha que consegue eliminar o resíduo do agrotóxico colocando de molho numa solução de hipoclorito, com aqueles comprimidinhos que a gente coloca. Na verdade, aquilo ali é uma medida microbiológica. Você pode tirar um fungo, você pode tirar uma larva, mas não o agrotóxico. O agrotóxico você só vai conseguir tentar tirar um pouco dele se você lavar em água corrente, lavar esfregando o alimento. E que no pela caso fricção você de retira. descascar, tem muita gente que acha que descascando tá... Você retira uma boa parte do agrotóxico. Em alguns tipos de frutos ou de leguminosas, você, apesar de que a casca é um pouco mais porosa, então você consegue absorver uma parte desse agrotóxico, mas sem dúvida nenhuma a maior parte fica na própria casca. No caso assim, a gente reduz com a escovação, mas muitas pessoas também elas têm o hábito de querer lavar as coisas com detergente, por exemplo. Aí acaba contaminando com detergente, que fica o resíduo ali também. Então o lavar seria lavar com água corrente e escovar. E friccionando. Friccionando. Mesma coisa com as hortaliças? Mesma coisa. E também esfregando e tal. Mesmo procedimento. Mesmo procedimento. Então, o José Luiz de Niterói ele pergunta qual a melhor maneira para lavar. A gente até falou um pouco os alimentos e evitar a contaminação por agrotóxico. Então, a gente já explicou, né? Um pouco nessa linha. O Lucas Pinheiro, de São Gonçalo, lhe pergunta quais os prejuízos que os agrotóxicos podem causar no nosso organismo. Bom, aí é um pouco o que a gente conversou. Dependendo do tipo de agrotóxico, a gente vai ter desfechos diferentes. Pelo tipo de alteração fisiológica que esse agrotóxico pode causar no corpo. O organoclorado, por exemplo, ele tem uma propriedade de imitar o estrogênio, em baixa quantidade, mas de imitar no corpo. E como ele tem uma vida muito prolongada, o acúmulo dele no corpo faz com que você desorganize o mecanismo de regulação endócrina, principalmente a parte reprodutiva. Então, a maioria dos desfechos vão estar associados a isso, como a prematuridade, baixo peso. Os organofosforados, por exemplo, eles têm a capacidade de travar a sinapse nervosa por conta da acetilcolina. Ele age trabalhando de forma antagônica à acetilcolinesterase. Então, a maioria dos desfechos que vão ser observados tem relação com o sistema nervoso. E aí, então, você vai ter
diferenças de acordo com o tipo que você está estudando ou usando. Mas no caso assim, você falou de 2 tipos aí. No caso do morango, esse se encaixa num desses 2 tipos de pesticidas? O organofosforado ele não é muito mais utilizado. No Brasil ele não é utilizado. O organoclorado ele foi banido no Brasil. Ele na verdade foi banido em todo o mundo e alguns lugares hoje aprovaram, depois de uma convenção, a reintrodução do uso do DDT por conta da grande quantidade de pessoas que morrem por malária. Então, nesses lugares tem que ter esse cuidado mais específico. Os carbamatos, os piretróides, de uma forma geral, eles também podem dar alteração de sistema nervoso e, se for um caso de intoxicação aguda, você pode ter problema dermatológico ou gástrico, se a forma de absorção for por via gastrointestinal. Interessante. Tem uma pergunta aqui do Paulo Felipe Costa, Mira de Niterói. Os agrotóxicos podem causar câncer? A gente até comentou um pouco, mas você pode falar um pouquinho mais. No caso do cérebro, né, gástrico, mas tem outras pesquisas que... A gente tem muita pesquisa hoje sendo feita na área de câncer, e agrotóxico é uma das substâncias que é mais trabalhada na literatura internacional e é um padrão de consumo sobre o qual o Ministério da Saúde hoje tem grande interesse, porque o Brasil ele é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Então, na pauta da vigilância em saúde, o agrotóxico é uma das substâncias que é mais explorada para fazer vigilância de população exposta, né? Então, a gente tem alguns estudos internacionais que falam dessa associação para diversos tipos de cânceres, incluindo aí, né, além dos cânceres, como eu falei, de estômago, esôfago, os cânceres que têm relação com o sistema hematológico, são as leucemias e os linfomas. A gente tem o câncer de cérebro, a gente tem alguns estudos falando da associação com câncer de mama, outros estudos falando com câncer de próstata. Porque muitos deles têm relação com causa hormonal. A exceção talvez do cérebro, do estômago e do esôfago, todos têm uma relação muito causal pela questão hormonal. E aí até você colocou que tem essa coisa de mimetizar, parecer no organismo com hormônio. É uma relação que tem plausibilidade biológica, mas que ainda não conseguiu ser provado categoricamente como sendo causador de câncer. E aí, para os outros tipos de câncer, você tem uma infinidade de explicações, e esses, em geral, são os que estão mais atribuídos a essa relação com o agrotóxico. Outros menos. Câncer de pulmão é pouco associado, câncer de cólon é pouco associado. Em geral, a gente fica mais nas pesquisas. Tem uma pergunta aqui da Luísa Garcia, pergunta da Luísa Garcia. Qual a quantidade necessária de agrotóxico para não afetar o meio ambiente? Eu acho que a gente poderia até modificar um pouco a pergunta dela e falar o que esses agrotóxicos podem fazer com o meio ambiente, né? Porque, assim, qual quantidade? A gente poderia falar um pouquinho sobre isso. A gente não tem como precisar uma quantidade específica por várias razões. Primeiro porque os agrotóxicos eles pertencem a um padrão de substâncias que a gente chama de xenobióticos. Não era para ele estar ali. Então, ele não deveria estar presente no ambiente em nenhuma quantidade. Ele é estranho, né? Ele é estranho naquele meio. Então, qualquer quantidade que você encontre estaria acima do que é normal, vamos dizer assim. Existe um programa internacional, que é o IPCS, que trabalha com segurança química, que estabelece alguns pontos de corte para o que a gente consideraria como tolerável, não como normal, mas como tolerável, seja no ambiente ou seja no organismo humano. Mas esse valor ele modifica conforme várias características. A primeira delas com relação ao tipo de agrotóxico. A segunda delas com relação à forma como você ingere. A terceira delas com relação a outras características que estão no ambiente ou na pessoa que podem interferir, por exemplo, no tempo de meia-vida. Ou seja, eu posso até me expor a uma quantidade menor de agrotóxico, mas se eu for uma pessoa mais idosa, por exemplo, que tem um metabolismo mais lento, isso faz com que esse agrotóxico fique mais tempo no meu corpo e aí, por conta disso, a gente pode ter mais alterações clínicas. Então, não tem um valor exato, preciso. Todas as características têm que ser consideradas. Interessante, porque quando a gente foi perguntar às pessoas da rua se elas teriam medo de consumir algum alimento que tem agrotóxico, muitas delas foram categóricas. Não, agrotóxico faz mal à saúde, não pode comer nada com agrotóxico, é um risco muito grande. Mas muitas não sabiam o que fazer e outras não sabiam da complexidade do negócio, né? Porque, assim,
Brasil que mais consome no mundo, de ter toda essa coisa de existe a dose, existe o tipo, como que se aplica, pensar no trabalhador, pensar até mesmo no transporte e acondicionamento também, que a gente pensa que agrotóxico é só o que está na lavoura, mas não é, né? Poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Armazenamento, conservantes e tal, porque são agentes também, a gente só falou do químico, mas poderia dar exemplos para a gente do físico, do biológico, um controle dessas A pragas. gente tem muitas alternativas. Na verdade, agrotóxico é um termo que é o que é mais utilizado hoje, mas ele é um termo que fecha um pouco o conceito como se fosse um tipo de produto que é consumido só no ambiente agrícola. Quando, na verdade, a gente tem vários tipos de defensivos que são pesticidas ou então de outras classes, fungicidas ou acaricidas, que são usados dentro de casa, como os mata-mosquitos, os mata-barata e por aí vai. São o que a gente chama de domes sanitários. Esses domes sanitários eles também são produzidos por compostos químicos de natureza relativamente semelhante a esses agrotóxicos. Então, os agrotóxicos estão mais perto da gente do que a gente imagina, pensando agrotóxico como uma substância química qualquer que é usada na agricultura, mas que também é usada para outros fins. A gente tem, em geral, um uso muito considerável de substância química com esse propósito. Em muitas lavouras, eles usam, na verdade, protetores biológicos, usam pragas naturais, ou então algum tipo de vetor biológico que compete com as pragas naturais para não ter, então, essas pragas na produção, mas que também trazem outras implicações, porque isso cria um desequilíbrio do nicho ecológico e traz outros problemas, inclusive para a plantação. O físico seria a radiação? Olha, a gente não tem no Brasil uma experiência de usar proteção física contra vários tipos de insumos. O que a gente costuma usar em geral como proteção física seriam as telas. E que não são usadas necessariamente para todo tipo de produção, porque muitas produções agrícolas não podem ficar estufadas. E aí, como não podem ficar estufadas, as pessoas evitam usar essas telas para não criar um ambiente fechado, enclausurado para essa produção. Então, em geral, a gente trabalha muito com a produção agrícola com agrotóxicos, inclusive por conta disso. E a gente tem um relevo que favorece. Na verdade, as nossas áreas de produção agrícola são grandes áreas extensas, a céu aberto, bem diferente de muitos outros países. Então isso também é uma outra razão que justifica nós sermos o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Hoje em dia o que tem se usado muito para poder tentar evitar a questão do agrotóxico, para além de ter uma proteção física ou então biológica, é o uso dos alimentos orgânicos. Então eu diria que hoje a melhor alternativa para quem não quer se expor a um agrotóxico é usar alimento orgânico. Mas isso é até complicado, né? Porque, por um lado, aí tem aquele mata-barata em casa, tem vários agentes que a gente está em contato também que são tóxicos e a gente não percebe que está convivendo com eles. Mas o impacto esse tipo de material no ambiente, né? O que pode? A gente falou para as pessoas e para o meio ambiente causa o quê? Então, você pode ter uma alteração do tipo de vegetação onde esse agrotóxico é usado, mas principalmente uma alteração da cadeia biológica de animais que moram nesse lugar. Então, por conta até de seleção natural, alguns tipos de animais ficam mais indefesos com relação ao meio ambiente e acabam morrendo ou virando presas mais fáceis, e isso cria um desequilíbrio da cadeia. Então, esse é o principal problema, talvez, para o ambiente. Além da contaminação que pode ser feita, além de ser a longo prazo, mas de longas distâncias, porque, por exemplo, você pode usar o agrotóxico no solo e esse agrotóxico, por razões químicas, não tem uma penetrância no solo tão grande. Mas uma vez que ele tem uma grande penetrância, é provável que ele consiga atingir lençol freático, e se ele atingir o lençol freático, ele pode ir pela água para qualquer outro lugar. Vai acabar contaminando outras pessoas, outras lavouras. A longas distâncias, inclusive. Interessante. Tem uma última pergunta aqui da Gabriela Tavares. Ela pergunta: qual o tratamento adequado caso haja uma intoxicação por agrotóxico? Então, isso também vai depender muito do tipo de agrotóxico, porque você pode ter alguns tipos de antídotos e você pode, às vezes, não ter o bloqueio do agrotóxico, mas tentar diminuir o efeito que ele causa no organismo. De uma forma geral, as pessoas, uma vez que sabidamente tiveram esse contato
importante com agrotóxico, em grande quantidade, que podem ter uma reação aguda, elas devem procurar uma emergência clínica ou procurar o que a gente chama de CIAT, que é um Centro de Informação e Assistência Toxicológica. A gente tem alguns CIATs no Brasil, né? Muitos deles estão associados a institutos de pesquisa ou às universidades, e eles vão ter as melhores respostas para dar com relação ao tipo específico de agrotóxico ao qual você se expôs. Agora, com relação à exposição crônica, talvez não caiba a emergência em si, mas talvez a procura de um clínico para poder encaminhar caso você comece a ter algum sintoma e que você possa desconfiar que tem relação com a exposição a esse agrotóxico. Rafael, você como pesquisador e como professor, qual que você acha que é o grande desafio do controle do uso desses agrotóxicos aqui no Brasil? Bom, eu diria que para o mundo talvez, mas para o Brasil principalmente, eu não vejo como hoje você deixar de usar agrotóxico. Embora a gente tenha uma bandeira de luta que diga que o agrotóxico é ruim, que ele traz muitos problemas, em termos de custo-benefício para a economia, ele ainda alavanca a agricultura. Então, acho improvável que a gente deixe de usar o agrotóxico. Mas acho que o maior desafio que a gente tem hoje para o Brasil é que a regulação do agrotóxico seja feita de forma mais eficiente, de forma que o agricultor que lida dia a dia com esse agrotóxico consiga ter as informações necessárias para poder escolher um ou outro agrotóxico e a forma ideal de manuseio. Porque embora a gente tenha a indicação do uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual, ou então as formas de manuseio desse agrotóxico, muita gente faz o manuseio e o consumo de forma muito errada e se expõe. Eu já vi casos, por conta das pesquisas de campo, de gente que faz a homogeneização do agrotóxico colocando o braço dentro de um galão de agrotóxico, sem luva, sem nada, para poder fazer essa homogeneização. E aí passa no braço, passa no rosto, fica completamente contaminado. Então, essas informações têm que estar muito claras para os trabalhadores. Os rótulos têm que estar muito claros, tem que estar com informação técnica, mas de uma forma menos robusta, de uma linguagem mais acessível para esses trabalhadores, para que eles tenham condições de entender com o que eles estão lidando. Tá ótimo. Então, a gente esteve aqui com o professor Dr. Rafael Guimarães, do Instituto de Saúde Coletiva, lá da UFRJ, e a gente falou sobre um tema polêmico, agrotóxicos. E a gente agradece ao Rafael, a gente agradece à equipe, aos nossos apoios e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.